O ATEEZ acabou de fazer o seu comeback com o seu 10º mini álbum de estúdio denominado Golden Hour Part 1. Então no vídeo de hoje iremos submergir por este lançamento. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Uma nova era, uma nova trilogia se iniciou dentro da discografia do ATEEZ. Golden Hour Part 1 está lançada para o mundo e no vídeo de hoje iremos submergir por este mais novo mini álbum de estúdio do ATEEZ. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. Então, sem muita enrolação, bora! Esses vocais harmonizados com bastante reverb, bastante efeito. Golden hour, the brightest moments in life. Those moments are like quick flashes and never come back. Everyone has their own special time in life. Some people look forward to what's ahead, while others cherish the memories of what's gone by. But just like every beginning has an end, what should we dream of and hope for as these fleeting moments pass? What should we call all the other times apart from those beautiful and shining moments? Could living for a moment leave our hearts feeling emptier? The moments of laughter with friends, quiet family dinners, relaxing weekends with loved ones. Could these be the real golden hours of our lives? Essa faixa da introdução da narrativa do álbum, né? É eles falando justamente sobre a hora dourada, a Golden Hour, né? A simbologia dela sobre novos recomeços e conquistas. Então, aqui eles falam, será que tudo isso que a gente conquistou realmente importa? Ou será que os momentos que a gente passa com quem a gente ama são realmente os momentos mais importantes? Legal, fica esse questionamento se eles realmente atingiram a Golden Hour aqui, não é mesmo? Então agora, vamos para Blind. As influências latinas estão bastante presentes na discografia do ATEEZ desde o disco passado. Esse vocal do Hongjoong ficou incrível. Love is Blind. Legal. Influências do ska. Rapidinho, só pra... A minha gata, eu quero matar ela agora, porque ela está batendo na minha ring light. Essa é a Miliante. Né? Fala oi pra galera. Oi. Ela quer ouvir o comeback do ATEEZ, ela é muito fã. E ela tá emocionada aqui. O que eu queria falar sobre Blind é que ela traz uma nova sonoridade para a discografia do grupo. E isso é bastante interessante. Porque ela é uma música
marcada por trompetes e metais que evocam essa vibe festiva e energética típica da música latina. Então o ritmo da música ela é bastante contagiante, com essa batida bastante constante que mistura justamente o reggaeton com a música pop. Então, os elementos latinos aqui, eles são evidentes nos instrumentos da percussão, nos metais, na batida de reggaeton, conferindo à música justamente essa sensação dançante e vibrante. Então, esses elementos, eles criam uma básica rítmica tanto sensual quanto festiva. Legal? Ó, energia. Fizeram até um breakzinho aqui. Bastante influências cubanas também. Uma coisa em Blind que é bastante interessante, que eu tinha mencionado, é que a música, a faixa, ela também incorpora as influências do ska, que é um gênero musical jamaicano, né? Que mistura ritmos caribenhos com jazz e blues. Então isso é perceptível nos ritmos sincopados da música e na presença dos metais que acompanham a melodia vocal. Então a melodia é cativante, com ganchos fortes tanto no refrão quanto nos versos, e o refrão em particular, ele é bastante pegajoso e memorável. E liricamente falando, a música aborda essa questão do amor ser cego, não é mesmo? Então agora vamos para o Work. Meu Deus, o que estão fazendo com o Churro? Eles assim, quem não pintar o cabelo nessa era vai ser enterrado. Flautas sincopadas. Que delícia. Pôster do The World. O troféu do Mamba ali. O cartão da empresa. O shade pros haters, achando que eles compraram tudo. Nossa, que perspicaz. Que perspicaz. E eles já começam afinetando na própria letra, né? Eu trabalho, mano, eu trabalho. Nossa, que legal. Ok, vamos continuar. Tô surpresa. Eles já vieram. Na série, eles vieram como? Com a atitude toda, né? Son Juan, que é isso? Um avestruz, tá ligado? Os elementos visualmente latinos, né? Os instrumentos são latinos, né? Tem uma pegada de influência latina aqui também. Eles estão realmente mudando a sonoridade. O refrão é muito bom. É bem TikTok mesmo, né? I gotta work. Autotunaram os vocais do Chunho.
Ele colocou gasolina no avestruz ou eu tô ficando muito louco na minha cabeça? Meu Deus! Ele colocou gasolina no avestruz. Olha, eles conseguiram se superar aqui, hein? Caramba! Uh. Sanduba de dinheiro. A galinha dos ovos de ouro. O Sam fez uma parte da coreografia, né? Eu acho que é essa que ele tá dançando aqui, né? Ele teve um destaque aqui agora na coreografia. Vamos conversar sobre o Work. Eu não estava esperando nada disso. Na verdade, eu estava esperando algo diferente, porque, como eu disse na minha análise de Crazy For Me, era uma música que se distanciava dessas características mais impactantes do 80s, não é mesmo? E Work realmente agora se afasta completamente de tudo que vimos anteriormente pelo 80s. Aqui a gente tem uma música principalmente influenciada pelo Dance Trap, né? Então o Dance Trap, ele traz essa fusão dinâmica que captura a energia dinâmica do trance, do dance, e a intensidade rítmica do trap, né? A atitude que a gente pode ver aqui nos vocais dos integrantes, criando justamente uma sonoridade única e versátil, além, né, das influências do hip hop que a gente tem nos versos dos rappers, não é mesmo? Então esse gênero, ele permite que o ATEEZ, como seus produtores, eles experimentem diferentes elementos para criar uma faixa inovadora que seja tanto cativante quanto propícia à dança. E o refrão da música é propício à dança, principalmente do TikTok. Essa música tem tudo para hitar, por ser um refrão simples, fácil e principalmente pegajoso, sabe? É a primeira vez que o grupo faz algo assim. E a música também, ela apresenta esse riff de flauta sincopado bastante interessante que dá uma cereja do bolo aqui pra música, que ela fica do início ao fim da música. E eu acho que o próprio título da música ele é bastante justificativo pelo que se trata a letra. Então, a própria letra da música fala um pouco da nova fase da carreira do grupo, né? Eles estão mais confiantes, eles estão trabalhando, eles estão ganhando bem, conquistando o mundo com música e talento. É realmente isso que eles falam ali em Golden Hour, né? Será que chegamos na nossa Golden Hour? Que seria justamente um local em que eles estão mais confiantes, eles estão trabalhando bem, eles estão tendo o reconhecimento que eles querem como músicos mundialmente, sabe? Eles estão lotando locais fora da Coreia, tá ligado? Conquistando o mundo realmente com a música e o talento deles. Eu fiquei bastante surpreso, eu gostei positivamente da música. Eu acho que esse refrão é muito pegajoso, já tá na minha cabeça, eu vou ouvir demais. Sério, e eu gosto disso porque é justamente o AT seguindo em frente, né? Eles já exploraram muito, eles já fundiram muito a identidade musical deles com as sonoridades anteriores, aquela sonoridade mais intensa, eletrizante, principalmente EDM. Então tá na hora de realmente seguir à frente disso, mantendo alguns elementos, mas apresentando novos também, não é mesmo?
Então vamos pra Empty Box. Gostei desse riff de guitarra, esse dedilhado que temos aqui na música. Essa instrumentação é bastante polida e diferente. A letra é bem bonita, forte. Miss You. A pronúncia do Yu Young é muito fofa. Uma música totalmente em inglês, né? E uma coisa que eu queria falar também em Work é que ela é majoritariamente uma música em inglês também, né? Será que em breve o ATEEZ vai, por exemplo, isso é uma música de transição também? Por que foi pra Golden Hour? What the fuck? Irá fazer, tipo, uma música só em inglês, totalmente 100% em inglês? Algo a se pensar, né? Tivemos aqui Empty Box. Empty Box é uma das minhas favoritas até agora. Junto com Blinding Work, vai. Cara, essas três músicas foram muito boas. Cara, Empty Box é uma música que combina habilmente sintetizadores atmosféricos com uma melodia bastante emotiva para criar uma experiência auditiva bastante envolvente. Então a faixa, ela destaca os nuances vocais dos integrantes, permitindo que suas habilidades vocais brilhem em meio a essa instrumentação etérea. Os vocais são lindos, muito emocionantes, e é uma música sobre perder algo ou alguém e deixar essas memórias irem para você recomeçar. É uma letra forte, não é mesmo? É eles realmente procurando a felicidade deles, né? Se essa pessoa não irá me dar, né? Eu vou procurar a minha própria felicidade.
Ah, essa melodia, ela me lembrou muito a melodia de Savage Love do Jason Derulo. Eu não sei se eles fizeram uma sample aqui, só que tá bem parecido. Uma sonoridade muito diferente para o grupo. Uma base de reggae. A experimentação característica do ATEEZ, porém bem mais contida, né? Bem mais dosada. Ó. Tabum. Uou, rápido, né? Essa música vai para muitos lugares ao mesmo tempo. Ó. Ok, tivemos a música Shaboom do ATEEZ, que é uma peça musical bastante vibrante e energética que se destaca por sua mistura de influências diversas, criando uma sonoridade única e cativante. A faixa ela incorpora principalmente elementos do EDM experimental, do hip hop, e utiliza esses sintetizadores intensos e uma base de rap, tudo isso para criar, combinado com uma produção bastante moderna, né? É a música que se destoa mais sonoramente do disco todo, né? É bastante diferente, mas bastante 80s ao mesmo tempo, né? Essas experimentações que o ATEEZ explorou bastante ali na série The World, não é mesmo? Liricamente falando, é uma faixa que traz novamente essa narrativa de como eles valorizam o que eles fazem, que eles se divertem com isso, e pra não matar a vibe deles, né? Aí eles fazem referências a fancams aqui e vários outros elementos, não é mesmo? Então agora vamos pra música final, Siren. Some big story now season.
o ATEEZ aí. Essa é a identidade deles, eles nunca vão deixar de fazer músicas com essa sonoridade. Poderia ter sido a title track também. Bem característico de ATEEZ. Eardrums. Uma letra que traz a autoconfiança do grupo, não é mesmo? Eles fazem essa metáfora com elementos marinhos, né? As sereias, as ondas. Essa parte com os elementos de corda ficou muito bom. Foi muito rápida essa música, uau. Ela é bastante cativante e ela traz justamente os elementos que foram explorados ali na música anterior, Shaboom, né? Então é esse EDM eletrizante, intenso, característico da sonoridade do ATEEZ, né? Mesmo para encerrar o álbum com esse clima bastante energético e majoritariamente também como se fosse uma diss track essa música, não é mesmo? E encerramos o disco, uau. Ele tá fechadinho. Tá fechadinho. O álbum vem com essa atmosfera um pouco mais contida. Aí chegamos em Shaboom, que faz essa transição para Siren encerrar com uma energia contagiante. A simbologia de Golden Hour aqui no disco, ela pode ser associada a um novo recomeço para o grupo. Então essa simbologia, ela faz sentido para o que o grupo nos entrega aqui no disco Golden Hour Part 1. Então o disco, ele tá sendo responsável na transição de sonoridade do ATEEZ, se afastando das sonoridades mais intensas, eletrizantes e mais antetemáticas e teatrais dos trabalhos anteriores aqui do ATEEZ. Então, certamente nessa nova leva de mini álbuns ou álbuns que o ATEEZ vai entregar na era Golden Hour, a gente pode ver que eles vão tender a explorar realmente o novo aqui. Então eu tô bastante ansioso porque realmente não sabemos o que vai ser daqui para frente, né? E isso que me motiva a continuar, ter vontade de acompanhar ainda mais o grupo, não é mesmo? Os destaques aqui para as músicas irão ser Blind Work e Empty Box, porque realmente são faixas que nos trouxeram e nos apresentaram um novo lado do ATEEZ, não é mesmo? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam de Golden Hour Part 1? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Falou!